Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver em mais uma parasitose, Cryptosporidiosis. O agente etiológico dessa doença é o Cryptosporidium parvum. Ele é do filo Apicomplexa, da classe Sporozoa, família Cryptosporididae e o gênero Cryptosporidium. Foi uma infecção que foi relatada a partir do ano de 1976, mas só a partir aí dos anos 80 que se deu aí uma devida importância, porque teve uma grande quantidade aí, principalmente de pacientes com AIDS, contraindo, tendo uma grande infecção com Cryptosporidium. Essa prevalência desses pacientes com AIDS é em torno de 5 a 10% dessas pessoas que são contaminadas e de 5 a 20% no caso aí de crianças imunocompetentes, que vão estar compartilhando o mesmo ambiente, como por exemplo creches. A gente também pode destacar as pessoas que têm problemas gastrointestinais crônicas, são pessoas mais suscetíveis a contrair essa infecção. A Cryptosporidiosis, ela é uma infecção que vai ter aí acometida em todos os países, por mais que a gente venha tendo aí uma diminuição, de algumas parasitoses. Ela é uma das que vem crescendo bastante, que ela vem aumentando cada vez mais, justamente aí por pessoas estarem cada dia mais doentes em relação a esses problemas imunológicos, gastrointestinais. Então elas ficam mais suscetíveis às infecções. Então, como que ocorre esse ciclo de vida? A gente viu aí, bastante infecção por cistos, por trofozoitos, e agora a gente vai ver uma infecção acontecendo por oocistos. A gente vai ver uma formação de vacúolo nessa estrutura desse oocisto, porém, esse vacúolo ele fica para fora do citoplasma dessa célula. A gente vai ver também as formas de transmissão que podem ocorrer, A gente pode ver principalmente em casos de fecal oral, tá? E também por inalação, mas o mais comum é fecal oral. Então, a gente vai ter aqui então um oocisto, que primeiramente ele vai ser eliminado por um indivíduo que está infectado, então vai sair nas fezes. Uma das maiores, meios de transmissão é por água contaminada, e isso aí em praias, em piscinas, lagos, riachos, enfim, pessoas vão tomar banho e falam, eu não bebo água da piscina, eu não bebo água do mar, mas quando a gente mergulha, o fato de ficar aquela leve, água ali na boca, já é o suficiente para a gente ser infectado, Então a gente, querendo ou não, a gente bebe um pouquinho dessa água. Apenas essa umidade que a gente, ao mergulhar, que fica aí nos nossos lábios é o suficiente para a gente ser infectado. Beber água contaminada, a gente se alimentar de alimentos que foram irrigados com uma água contaminada. Então existem várias formas da gente acabar se infectando com esses oocistos, certo? Então, quando a pessoa acaba se contaminando com esses oocistos, ele vai para o tubo digestivo, e vai chegar ali até o intestino, onde ele vai ter o seu habitat. Agora vamos falar sobre o que vai acontecer dentro desse intestino. Tá um pouco borrado, porque eu tive que ampliar um pouco aqui, mas acho que dá pra gente entender. Então começa aqui, na forma de oocisto, ela é a forma infectante, e quando ela chega lá no intestino, ela vai se romper e vai se transformar ali em trofozoito, Nessa fase de trofozoito, a gente vai ver, ela podendo ficar simplesmente nesse ciclo aqui, de reprodução. Depois dessa fase de trofozoito, ela vai entrar, numa forma de meronte, 1, que é a fase em que ela vai formar um merozoito e, consequentemente, isso tudo aqui vai iniciar de novo, até, esse ciclo aí várias e várias vezes. Porém, ela também pode acabar tendo a segunda fase aí, o meronte 2. E esse meronte 2, ele vai formar novamente merozoítas. Porém, esses merozoítas, eles vão ser diferentes, porque eles, ao infectar aí as células intestinais, ele vai formar aí um gametócito, certo? E esse gametócito, ele não tem aí uma estrutura sexual definida, e isso posteriormente ele vai se diferenciar em duas forminhas aqui.
os microgametócitos e os macrogametócitos, tá? Que vão se fundir e vão formar aí um zigoto, certo? Esse zigoto, então, vai liberar a forma infectante aí, tá? Do oocisto. Porém, esse oocisto, ele pode ser de duas formas. A gente vai ter daqui, então, uma estrutura externa bem forte, bem rígida, certo? Que vai proteger aí contra o tempo e tudo mais e vai conseguir chegar até um próximo hospedeiro. Mas também a gente pode ter uma segunda forma, tá? Que é bem comum disso acontecer, é uma estrutura desse oocisto externo bem fina e bem delicada, que dentro do intestino mesmo vai se romper e vai iniciar um novo processo, tá? Uma nova infecção e a gente chama de autoinfecção, né? O indivíduo acaba se infectando novamente com o próprio, né, oocisto que foi liberado ali. Então, esse oocisto não consegue nem chegar para o externo desse intestino, né? Não consegue atacar um novo hospedeiro, ele ataca o próprio hospedeiro ali e coabita ali, né, com esse hospedeiro, né, com as suas formas aí, né, de desenvolvimento de vida, reprodução, né, e tudo mais. Pessoas saudáveis que, né, não tem nenhum problema gastrointestinal ou imunológico, elas vão ser assintomáticas, não vão desenvolver nenhum tipo, né, de doença. Porém, tá, ele é considerado sim um patógeno, tá? Ele vai trazer aí malefícios para esse intestino, né? Ainda mais se tiver uma autoinfecção. Porém, pessoas que, né, são saudáveis vão ser assintomáticas. Pessoas que têm, como eu disse, problemas imunológicos, gastrointestinais, enfim, pessoas com debilidades, pessoas com debilidades em geral aí no organismo, um pouco mais suscetíveis, tá? Elas vão sim ser sintomáticas. E, tá, algumas coisas que esses indivíduos podem apresentar são bem comuns, é a diarreia. Essa diarreia pode ser autolimitada, ela vai ter uma cura espontânea, vai, né, passar, e ela também pode ser intensa, né, ou a pessoa evacuar muitas vezes ao dia e também por um longo período aí, né, sem conseguir, né, se reestruturar novamente esse intestino, né, precisando aí tomar medicações e ir no médico para resolver essa situação. Outros sintomas também é dor abdominal, náusea, vômito, perda de peso e desidratação, justamente quando o paciente aí tem vômitos e diarreia. As pessoas que tiverem essa diarreia crônica, né, intermitente, elas vão apresentar dor abdominal, cólicas, né, abdominais, perda de peso acentuada, febre alta e vômito. Algumas manifestações extraintestinais, né, podem ocorrer principalmente em pacientes que possuem AIDS, como por exemplo hepatite, pancreatite, criptosporiodíase respiratória, certo? O diagnóstico, tá? É a gente fazer essa análise da presença de oocistos, né, nessas fezes, que é o mais comum, mas também pode ser utilizado aí outros líquidos orgânicos, tá, para identificar essa presença aí desses oocistos. É sempre muito importante a gente utilizar aí pelo menos 3 lâminas, né, para analisar, para confirmar o teste, para ter certeza, né, se há presença ou não desses oocistos. E os métodos que a gente pode utilizar é o método de Kinning-One e o exame direto. Então, para o controle, a gente vai ter o saneamento básico, a educação sanitária, sempre estar bebendo água filtrada ou fervida, sempre estar bebendo água filtrada, lembrando que esses oocistos são resistentes ao cloro, né, esse tratamento que a gente recebe aí da Sanepar. Então, nem sempre beber água da torneira é o mais eficaz, a gente precisa filtrar essa água ou pelo menos ferver para ser mais eficiente, certo? Lembrar também, na hora da ingestão dos alimentos, de estar sempre lavando esses alimentos, né? Sem contar aí na nossa higiene pessoal. Evitar aí, quanto menos, esses ambientes públicos, onde várias pessoas dividem aí a mesma quantidade de água. Lembrando que, né, como eu falei, esses oocistos são resistentes ao cloro. Então, por mais que a piscina tenha tratamento, né, é muito fácil aí de você conseguir, lembrando, né, que essas partes íntimas sempre fica ali, né, alguma sujeirinha ou outra, então é bem fácil, né, a gente tá se contaminando com esses oocistos aí nesses locais, certo? Então, ok, pessoal, essa foi mais a nossa aulinha aí, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar aqui para esclarecer para vocês. Até